me maquiando para performar algo que eu não sou, tá? É verdade, é tudo verdade. Inclusive, todos os vídeos eu performo algo que eu não sou, podem ter certeza, tá? Estou clean girl o suficiente pra vocês hoje, gente? Se eu não tiver, vocês me avisem, que aí eu desligo a câmera, tá? Documentos. Roteiros. E vamos começar pelo Miss Dior. Uma das histórias de amor mais lindas da história da arte, que se tornou a justificativa por trás da criação do perfume Miss Dior. Então, gata, você gosta de ouvir história, você gosta de história boa, fica aqui porque essa é boa, essa história é linda, tá? Gente, esse perfume icônico, que é o Miss Dior, que com certeza vocês já viram na prateleira das patricinhas, do TikTok, não sei o quê, ele na verdade é muito mais do que só um perfume bonito e muito caro. Na verdade, ele é uma expressão de amor, né? Uma verdadeira expressão de amor do Christian Dior para sua irmã mais nova, a Catherine Dior. A Catherine, só resumidamente, tá? Só pra vocês entenderem, assim, bem resumidamente, ela era uma florista que participou da resistência ao nazismo na França. Ela foi capturada, foi torturada, não entregou ninguém, né? Porque quando as pessoas são torturadas, assim, nesse contexto, é principalmente para entregar nomes, né? Então ela não deu o nome de ninguém, ou seja, braba, né? Foi torturada, conseguiu escapar, né? Na verdade, ela chegou a ser levada para os campos de concentração nazistas lá na Alemanha. Ela passou por 4 campos, se não me engano, de concentração diferentes. Ela conseguiu escapar, voltou a Paris, testemunhou, né, contra os seus torturadores e foi condecorada com várias medalhas por sua bravura, incluindo a Legião de Honra, a Croix de Guerre, deve ser cruz, né, da guerra, a Cruz do Combate e a Medalha do Rei por coragem na causa da liberdade. Então, assim, só uma palhinha pra vocês entenderem do que se trata, tá bom? Mas, realmente, o Miss Dior, ele é muito mais do que um perfume caro e bonito. Ele vai carregar uma história de resistência, de feminilidade muito forte. E a gente vai passar aí por essa história que aconteceram muitas coisas e que é muito, muito, muito interessante e muito, muito, muito bonito. Então, antes que a gente continue, muito prazer, eu sou a Aura e eu sou publicitária, estudo moda de maneira independente, mas estou pesquisando, né, uma pós-graduação aí para eu estar fazendo dentro do curso de moda. E sou apaixonada por cultura, por arte, sou mãe e, enfim, trabalho com arte, trabalho com comunicação, essa é a minha paixão. E é isso, essa sou eu. Então, gente, eu vou falar aqui pra vocês rapidinho o que tem no site da Dior, né, da própria Dior mesmo, hoje em dia, sobre o Miss Dior. O Miss Dior, assim como todos os perfumes, esses perfumes centenários, né, que já existem há dezenas de anos, eles já foram reformulados várias e várias vezes. Então, assim, o perfume Miss Dior, hoje em dia, ele não é o mesmo Miss Dior de 1947, tá? Mas o que diz no site é o seguinte: ecoando seu caráter inspirador, o novo perfume Miss Dior Eau de Parfum, não sei se eu falei certo, é como Millefiori. Millefiori, eles falam essa palavra várias vezes, então eu fui pesquisar o que é. E é tanto uma técnica de, vamos dizer assim, produção de vidro, de artefatos de vidro, onde se constrói várias camadas
com esse vidro, e aí ele cria uma... Ele fica diferente, sabe? E aí, essa mesma palavra também é utilizada para designar objetos que são, tipo, ornamentais, utilizados como peso, de papel e tal. Então, eles falam, ele é um millefiori olfativo. Rosa centifolha, com suas notas mel e apimentadas. Reina sobre um coração aveludado, deliciosamente cremoso. O Eau de Perfume Miss Dior é bordado com notas frescas de lírio do vale. Um acorde de peônia com toque de damasco e notas atalcadas de íris. Aí a gente pega, né? Porque que o Miss Dior é o perfume que é lembrancinha do casamento da Blair Waldorf. Então, um acorde de peônia com toque de damasco e notas atalcadas de íris. Miss Dior é assim construído em torno de um buquê elegante e marcante, como um millefiori, de novo, que parece carregar inúmeras flores em cores infinitas. Na base, ligeiras notas de madeira tenra envolvem a composição. Agora, o Miss Dior Eau de Perfume ostenta um laço vibrante e pontilhista de alta costura, com uma variedade verdadeiramente única de florais. Ou seja, flores, né? E sim, a Catherine, ela era florista, mas essa questão das flores, do Christian Dior ter escolhido esse tipo, né, de aroma, de construção olfativa, tem muitas outras coisas por trás. A gente vai falar disso agora, tá bom? Então, a nossa história, ela começa em 1943, 3 anos após o início da ocupação nazista em Paris. Então, Paris, a França foi ocupada pelos nazistas durante 5 anos, né? E no ano de 1943, o Christian Dior, ele trabalha para o Lucien Lelon, que era um estilista muito influente em Paris na época. Ele era, inclusive, um dos chefes ali do sindicato de alta costura, alguma coisa assim. E o Christian Dior era um dos seus estilistas mais prestigiados. Ele era realmente muito, muito bom, sabe? Ele se destacava. E o próprio Lucien Lelon era, tipo assim, encantado por ele. Nesse mesmo ano, a Catherine, ela estava trabalhando para a resistência ao nazismo, então existia toda essa questão, né, existiam pessoas que eram, por exemplo, soldados que iam para a guerra, né, ali na linha de frente, mas existiam pessoas também que trabalhavam para a guerra, né, as pessoas trabalhavam na resistência ao nazismo, de maneira, tipo, clandestina, assim, sabe? Essas pessoas, elas eram, por exemplo, a Catherine Dior, ela fazia isso, então, era produção de panfletos, eles arquitetavam emboscadas para os soldados nazistas e, enfim, executavam eles. E abrigava refugiados nas casas deles e tudo mais. Então tinha toda essa colaboração, né? Os franceses, eles são muito bons em resistir à guerra, em fazer guerra, em política. Tem toda a história da Revolução Francesa também que destaca bem, né? Esse ímpeto dos franceses por justiça e tudo isso, é bem bonito. Então, ao mesmo tempo que a Catherine, ela trabalha para a resistência ao nazismo, ela mora junto com o Christian Dior. E muita gente fala, né, na época da ocupação nazista na França, a Coco Chanel fechou os ateliês dela, né? Ela era a maior estilista do mundo, ela resolveu fechar os ateliês dela. Mas o Christian Dior continuou produzindo roupas, fazendo roupas, desenhando roupas, inclusive para as namoradas e as esposas dos nazistas. Mas
Por quê? Porque ele trabalhava para outra pessoa, ele não tinha o ateliê dele próprio ainda, ele não tinha muito o que fazer, ele precisava trabalhar para comer, né, gente? Era o ganha-pão dele. Inclusive, o salário que o Christian Dior ganhava ali no ateliê do Lelon, ele convertia para, inclusive, para a própria resistência. Então, todo o dinheiro dele, ele dava para, todo não, né? Mas assim, ele dava o dinheiro dele para Catherine, para eles, né? Para incentivar mesmo. Mas ele sempre foi muito preocupado com a Catherine, então o objetivo dele, a motivação dele, antes de mais nada, era proteger a irmã dele. Ele tinha esse hiperfoco, assim, muito grande em proteger a Catherine. Então, ele permitia que ela trouxesse pessoas para dentro da casa dele, permitia que fizesse reuniões dentro da casa dele. E isso já diz, né, que por mais que ele fizesse roupas para as namoradas, para as esposas dos nazistas, o dinheiro que ele ganhava com isso, ele financiava a resistência e ainda permitia que ela trabalhasse dentro do apartamento dele. Então, para mim, isso é mais do que prova de que ele não estava a favor do nazismo, ainda que ele estivesse fazendo roupas para as namoradas e para as esposas. Então, o que acontece? A Catherine começa a ser procurada, ela é pega pelos soldados nazistas e ela é torturada na França e ela é levada para os campos de concentração nazistas. Então, eles levaram ela. Ela foi muito torturada, já na França ela foi muito torturada, né? Mas levaram ela para os campos de concentração nazista, onde ficavam o que o Hitler considerava indignos da vida, que eram os judeus, os homossexuais, os pretos, as pessoas marginalizadas, né? Na concepção de Hitler, essas pessoas não podiam viver, elas não podiam existir, elas tinham que ser exterminadas e ele tinha que, né, filtrar o mundo e deixar só a raça ariana, né? Uma verdadeira insanidade. E nisso que a Catherine é presa pelos nazistas, o Christian, ele fica louco. Ele fica louco, ele tenta mover céus e terras pela irmã dele. Ele era um homem muito influente, sabe? Ele era o melhor estilista de um dos homens mais, digamos assim, mais influentes ali no meio da moda, né, da alta costura ali em Paris. Ele tinha muitos amigos muito poderosos. Ele era amigo do Bauman, ele era amigo do Balenciaga. Ele tinha muitos amigos que se preocupavam com ele. E ele moveu céus e terras, assim, pra salvar a Catherine. Ele ficou realmente doido, sabe? E, inclusive, o Lelon, o chefe dele, né? Ele é muito importante para essa história. O Lelon, ele tenta, né, a todo custo também ajudar o Christian. E ao longo da história também ele vai ajudar ele várias vezes. Ele é super legal. E, enfim, não tem muito como saber o que está acontecendo, né? Ainda tá tendo guerra na França, então ele não sabe o que está acontecendo com a Catherine, ele não sabe se ela morreu, ele não sabe o que está acontecendo com ela, mas ele fica, assim, realmente perdido. E aí ele vai ao tarô. A guerra acaba na França, né? Então as pessoas voltam a ter certa liberdade. Certa não, as pessoas voltam a ter liberdade ali na França. Ele vai ao tarô. E a Madame... Esqueci o nome da taróloga do Christian. Esqueci completamente o nome da taróloga dele. Mas ele tem uma taróloga, assim, tipo, que nem a gente, assim, tem uma taróloga que a gente sempre vai. Ele vai ao tarô e ela faz previsões na vida dele que de fato acontecem. A história do Christian com o tarô, ela começa bem antes, assim, quando ele era criança, parece. Mas nessa ocasião ele vai ao tarô e a taróloga dele fala para ele que a Catherine vai voltar, mas que ele precisa criar, que ele não pode parar de criar, que ele precisa criar, tipo assim, com tudo que existe dentro dele, porque a força de criação dele é o que tá mantendo ela viva.
Então ele retorna ao trabalho, né? Ele nunca para de trabalhar, mas ele retorna ao trabalho com muita motivação, né? Porque afinal de contas saiu no tarô que para a irmã dele, a irmã amada dele, o amor da vida dele voltar para casa, ele teria que trabalhar, ele teria que criar. E aí nessa ocasião, o que estava acontecendo? Quando a guerra acabou ali na França, tava, tipo assim, não tinha tecidos, né? Os nazistas saquearam tudo, levaram tudo, realmente não tinha tecidos. E aí o Lucien Lelon, ele propôs para os estilistas dele e para outros estilistas também ali do meio de alta costura de Paris, que eles fizessem uma exposição de vestidos em bonecas. Até para trazer esse teor histórico de, olha, a gente não tem tecido suficiente, mas a gente quer, né, mostrar, tipo assim, trazer vida de novo ali para Paris, para moda, porque moda em Paris, gente, né, moda em Paris é a coisa mais importante para Paris, enfim. E aí o Christian, ele trabalha assiduamente nesse projeto, tem, se não me engano, 3 vestidos que são os mais elogiados da noite, ou 2, e os 2 são do Dior. Então, ele realmente se destacava muito. E nisso, nessa exposição, participaram vários estilistas, tá? Foi o Lucien Lelon, foi o Bauman, foi o Balenciaga, foi enfim, foram várias pessoas. Só quem não foi a Chanel. Só quem não participou era a... Por quê? Que a maior estilista não participou. Por que será? Vocês vão entender. Talvez não nesse vídeo, mas eu vou explicar pra vocês. Então, a previsão do tarô se confirma. A Catherine, ela volta pra casa, mas ela volta pra casa como as pessoas voltaram dos campos de concentração nazistas. Vocês têm noção? É muito horrível, gente. É muito horrível. Mas ela volta assim, traumatizada, completamente traumatizada. Com transtorno pós-traumático, um dos piores, com certeza, né? Um dos piores tipos de transtorno pós-traumático. A Catherine deve ter passado na vida dela, as pessoas que voltaram dos campos de concentração nazistas, né? As que voltaram realmente é uma coisa assim, é inconcebível. O nazismo, ele realmente, quando a gente pensa que tem gente que fala que deveria existir partido que defende o nazismo, realmente essa pessoa é totalmente passível de cancelamento, para não dizer o pior, porque não existe lógica em você determinar que um tipo de ser humano, a pessoa não pode existir só porque você não quer. É irracional. Mas ela volta para casa, o Christian cuida dela, e nisso, o Christian, ele fica, claro, muito tocado pela situação psicológica da Catherine, até porque ele chegou a ver outras pessoas chegando, né, dos campos, né, de concentração, e ele vai em busca de na época era tipo um magnata, assim, um cara que era tipo era um monopólio, assim, o cara era tipo um dos caras mais ricos, assim, que tinha, e o Christian foi apresentar um portfólio para ele, e ele pensou que o Christian queria trabalhar para ele, queria trabalhar na maison dele, né, na marca dele, ali na marca dele. Só que o Christian falou, não é isso que eu quero abrir a minha própria maison, eu quero abrir o meu ateliê. E aí ele vai contar pra esse cara, que é esse magnata ali, né, quais são as motivações dele, ele conta a história da Catherine e ele fala que muitas pessoas voltaram dos campos de concentração nazistas e graças a Deus, mas que o que aconteceu com eles estava sendo predatório, então as outras pessoas estavam sendo meio que contaminadas por aquela por aquela
por aquela falta de esperança na humanidade, porque foi isso que o nazismo fez com as pessoas. É realmente imperdoável o que aconteceu, gente. Então, esse rapaz, eu esqueci o nome dele, né? Desse cara muito rico, que foi o financiador, né? Do Christian Dior. Ele acredita na ideia, ele quer financiar, quer dar um palácio, assim, pro Christian, mas o Christian era um homem muito reservado, ele era homossexual, ele era muito respeitado, assim, ele era uma pessoa muito contida, assim, sabe? E ele tinha um sonho de ter uma maison, que não era uma maison que era um palácio, necessariamente, era uma maison muito linda. Maison quer dizer mansão, né? Casa, lá eles chamam assim, né? As casas chamam-se maisons. Então ele vai trazer toda a identidade dele mesmo, ele vai lutar por isso, né? Até porque quando a gente trabalha com pessoas que estão financiando a gente, muitas vezes a gente não tem poder de escolha, mas o Christian, ele tinha uma ideia tão clara na cabeça dele que não cabia palácios gigantescos, sabe? E eu acho isso muito bonito, assim, da parte dele também. Então ele abre a própria maison dele, ele começa a contratar costureiras, né? Fazer ali. Ele recebeu um investimento altíssimo para a época, muito, 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 muito alto. Deixou o Lucien Lelon, assim, desnorteado mesmo, lógico, o melhor estilista dele saindo. Mas o Lelon colocou muita fé nele, muita mesmo. Mas enfim, o foco aqui ele abre a própria maison dele. Mas nisso, a Catherine já tá se recuperando, né, um pouco, mas ela volta pro interior para cuidar das flores dela. Ela era florista, então ela volta. Ele insistia que ela vivesse em Paris com ele, porque ele sentia falta dela, mas ela dizia que não conseguia. Que não conseguia e que não era com moda ou com perfumes que ele ia conseguir ajudar ela, que não era assim, mas mesmo assim, ele busca, né, a motivação do Christian em abrir a própria maison dele foi a irmã dele, foi ele ver a irmã dele como ela ficou, e ele queria realmente trazer nova esperança para a irmã dele, mas a única coisa que ele sabia era fazer vestido, entendeu? Então, ele não sabia o que fazer, mas ele queria muito ajudar ela, ele queria muito, sabe, ajudar ela, trazer brilho no olhar dela de novo, que ela tivesse esperança, que ela tivesse, sabe, cuidada. A maior motivação dele era essa, não era dinheiro, não era, entende? Então, o Christian, ele vai apresentar a sua primeira coleção, né, própria, dele mesmo, assinada por ele ao mundo. E para acompanhar, né, essa coleção, ele vai convidar um perfumista chamado Paul Vacher para criar uma fragrância, para criar um perfume, que ele sonhava com esse perfume, então ele pedia que ele fizesse um perfume que exalasse amor. E ele sonhou com esse perfume, e ele dá até um frasco de presente para Catherine desse perfume, mas sem falar nada, assim, sem falar que nada, que é uma homenagem nem nada, mas que era para ajudar ela, para tentar ajudar ela. Esse perfume, que é o Miss Dior, que foi, né, borrifado, assim, no dia do desfile, que foi no dia 12 de fevereiro de 1947, foi realmente uma verdadeira revolução na moda, por conta, assim, do recorte dele, das peças, eram muito diferentes. Foi uma nova silhueta que ele trouxe, né, pra moda, realmente. Mas depois a gente fala só do Daniel Look. Vamos falar aqui do Miss Dior, tá bom? Então ele criou esse primeiro perfume para acompanhar, né, essa primeira coleção. Era normal ali em Paris que as pessoas que os estilistas fizessem coleções de perfumes, né? Porque perfume estava sempre muito em alta na França. Então ele criou o Miss Dior com esse ímpeto de ajudar a irmã dele. Nesse perfume, ele trouxe as flores do jardim da mãe deles. Então, é um momento onde a Catherine, que ela inclusive
tem na série Daniel Luke, né, ela falando, não sei como é que foi na vida real, mas tem na série ela falando que o perfume dele levou ela para um lugar antes da guerra, para um lugar que ela realmente não sentia, para um lugar emocional que ela não sentia há muito tempo, e que era o jardim da mãe deles. Gente, eu fico toda arrepiada. Olha só, olha que amor lindo desse irmão, sabe, de criar um perfume que lembrasse a irmã dele da infância dela para resgatar a alma dela. Vocês estão entendendo o poder desse perfume? E foi tudo sucesso imediato, né? Foi uma revolução, como eu já disse aqui pra vocês, foi uma revolução na moda. Inclusive teve um nome, foi batizado de New Look, então ele realmente trouxe muita novidade. E o Miss Dior, ele vai realmente expressar uma nova feminilidade de maneira mais livre e independente, assim como a Catherine era, né? Feminina, florista, mais livre, independente, liberta, né, dos códigos tradicionais. E é por isso, gente, é por isso que o Miss Dior, ele é o que ele é essa história, que eu amo essa história. Eu trouxe aqui pra vocês, que realmente o Miss Dior, ele é caríssimo, né, ele tá ali, se não me engano, o frasco pequenininho tá na faixa de 600, 700 reais. Então, se você tem curiosidade de sentir o cheiro, ou de ter um perfume semelhante, eu indico que vocês comprem contratipos, se você não quiser investir, né, realmente, né, tão caro em um perfume assim, por mais que vale a pena, porque geralmente esses eau de perfume são mais intensos, então com duas, não é que nem esses perfumes de 100 reais, você tem que, tipo, dar 30 borrifadas para ele fixar, é o tipo de perfume que você dá 3 borrifadas, ele fica, né, o dia inteiro. Mas eu fiz uma curadoria, né, de contratipos, de bons contratipos das versões anteriores, porque pelo que eu fiquei sabendo, o Miss Dior hoje em dia ele é muito mais doce do que ele era antigamente. Então, o último Miss Dior que tinha ainda muito forte essa característica do Miss Dior tradicional era do ano de 2012. Então, um contratipo que vai levar, né, que vai ter como inspiração Miss Dior é o perfume Divas da Sacrato. Vou deixar a imagem dele aqui pra vocês. Não sei se hoje em dia tá a mesma coisa, tá? Mas de qualquer forma, tem os perfumes da Brand Collection também, né? Que são inspirações miniaturas e que levam, né, o cheiro, as fragrâncias desses perfumes de marcas de luxo como inspiração. Mas tem muita gente que fala que não tem nada a ver. Tem muita gente que fala que tem tudo a ver, que é igualzinho, mas tem muita gente que fala que não tem nada a ver. E essa coisa de olfato é muito de pessoa para pessoa também, né, gente? Mas o que eu acho que é a melhor opção, de verdade, é comprar o decante, que é o frasco pequenininho, é tipo assim, gente, sei lá, 5 ml de perfume, 10, não sei. Mas é bem pequenininho, um frasquinho assim, que aí, tipo assim, você compra, sei lá, uns 70 reais, 80 reais no máximo, assim. E ele vai vir, é o perfume mesmo, só que bem pouquinho. E ele, tipo assim, você sente o cheiro, vê se você gosta, né? Até porque, imagina, pagar 1.000 reais em um perfume e você não gostar dele. Acontece, então é melhor você comprar um decante. E aí você consegue sentir o cheiro, né? Como é um perfume que você borrifa 2 vezes e dura, então acho que vale a pena, sabe? E no mais é isso, meu povo. Vai ter a história do Chanel número 5 também. A gente vai traçar um contraste entre a história do Miss Dior e do Chanel número 5. O Chanel número 5 vem muito antes, mas enquanto o Miss Dior, ele tem essa história de resistência, de luta pela liberdade, o Chanel número 5 ele vai carregar o contrário. Ele é o oposto. Mas mesmo assim ele tem uma história de reparação histórica. Só isso que eu vou falar pra vocês, mas assistam, tá bom? Vai sair depois desse vídeo aqui. Amo vocês, um beijo, fiquem com Deus.